com FNAC e com Dácia. Extremamente desagradável. Na Renascença. Finadíssima. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. E hoje temos uma avó e um neto, portanto vai ser ternurento. Oh. Querido. Ou talvez não, porque a avó é a Lili Canessa. Sabem qual é o carro ideal para transportar avós e netos? Olha, eu tenho as minhas suspeitas, sim, não me digas que é o Dacia Duster. Como é que adivinhaste? Não sei, foi completamente ao calhas. Se bem que eu acho que a avó que vos trago aqui hoje preferia andar num Ferrari Testarossa. Mas faz mal, porque aquilo dá cabo das costas, Pois. não é? Não tem o conforto de um Dacia Duster. É que o Duster é o carro ideal para quem vai a festas Olá. e precisa de pendurar vestidos, um fato, uma roupa caríssima que não pode ficar amarrotada, porque tem o sistema U-Clip que dá para pendurar tudo e mais um par de, ia dizer botas, mas não, de sapatos chiques. Claro, que claro. se dá para pendurar. Estiletos. Antes de mais, eu queria pedir desculpas. A nós? Não, vocês Então, não. a quem? Aos ouvintes, porque eu sei que 2 dias seguidos de Lili Canessas é demais. A vocês não peço, vocês estão a ser pagas para isto, não é? A boa notícia é que amanhã é feriado e, portanto, podem ficar em silêncio o dia todo para recuperar. Então vai, o Éder. facto de ontem termos falado de Lili Canessas lembrou-me de uma coisa que eu tinha guardada nos meus arquivos já conhecidos como a Torre dos Tombos. Conhecidos por quem, Joana? Por ninguém, porque inventei o nome agora. Olá, meus queridos. Hoje é um dia muito especial para mim porque, pela primeira vez na vida, eu vou estar a entrevistar uma das pessoas que eu mais amo no mundo e que eu sei que também gosta muito de mim, que é o meu neto Pedro. Meus Agora, queridos. não pensem que lá porque é uma entrevista ao Neto Pedro vamos ouvir muito a voz do Neto Pedro. Não. Nada disso, porque Lili faz as perguntas e dá as respostas, mesmo quando são perguntas muito simples, do género: como é que te chamas? Vamos começar pelo teu nome. O nome Pedro é um nome muito bonito que foi a minha filha Rita que escolheu, mas se eu tivesse tido um terceiro filho, tenho 2, é o meu filho João e a minha filha Rita, o terceiro teria sido Pedro. Portanto, esse Pedro está aqui representado. Isto foi engano. Sabem como é que são as pessoas a partir de certa idade, trocam muitos nomes. A minha avó é igual, passa a vida a chamar-me Vasquinha. Mas espera aí. Quando Vasquinha é o meu irmão. Ok. Mas a Lili trocou o nome do neto? Não é Pedro? Não, é? essa parte está certa. Ela trocou, foi o nome deste evento a que estamos a assistir. Ela convidou para uma entrevista, mas afinal é um solilóquio. Só Lililóquio. Ela... Exatamente, ele está lá só para assistir e bater palmas no fim, como é evidente. Isto é uma espécie de baile de debutantes versão televisão. A Lili Canessas levou um neto à SIC para o apresentar à sociedade. E sim, ouviram bem, é para ela o apresentar, não é para o Pedro se apresentar. Foi nascer a Lisboa. Ao CUF Descobertas, eu fiz questão de assistir ao parto. E estava imensa gente. E a tua mãe, eu não sei se te contei isto alguma vez, mas a tua mãe teve um parto muito difícil. Eu tinha dito à Rita: ai Deus queira que o bebê seja lourinho, que os bebés lourinhos são mais bonitos. Estava o anestesista, e estava o pediatra, e estava o ginecologista, estavam enfermeiras, e estava tanta gente, e estava um psicólogo. Um psicólogo? Sim, em princípio terá sido o obstetra a chamar. Ele ligou para o serviço de psiquiatria e disse: mandem cá alguém, que está aqui uma avó que é maluca. Até já disse que se o bebê não for loirinho, é melhor pensar em dar para adoção. Ela é Canessas. É giro que Lili Canessas descreva o parto como se fosse uma festa na capital. Estava lá toda a gente. Eu dizia: oh meu Deus, mas isto não parece um consultório, isto parece um estúdio de televisão, não sei. E a primeira coisa que eu vi foi assim, sair da tua mãe uma franja deste tamanho, preta, parecia um índio do Amazonas. E eras tu, Pedro. Eras tu. Diz lá tu, Inês, assim. Era estúpido. Que triste. Que decepção. Ainda nem estavas completamente cá fora e já estavas a desiludir a avó Lili. Entretanto, já lá vão uns bons 7 minutos de entrevista e o entrevistado ainda não falou. Nem pio, Se sim. calhar está na hora de fazer alguma pergunta ao Pedro, para ficarmos a saber mais sobre ele, ouvir a voz dele, pronto. Pedro, o que é que a avó significa para ti? Excelente pergunta. Muito bem. Isto é aquele clássico. Bom, já chega de falar sobre mim, falemos sobre si. Diga-me, o que é que acha a meu respeito? Claro que Pedro, que conhece a sua avó muito bem, deu a única resposta possível. É tudo. A avó para mim significa tudo, sinceramente. Sabes que eu nunca choro em público e que aprendi a controlar-me e que não é agora que eu vou fazer. Não, Eu estou a gostar muito, Pedro. Eu não vou chorar só porque ficamos. não penses que é por dizeres que eu sou tudo para ti que eu vou estragar a maquilhagem. Apesar da resposta ter sido excelente, a Lili tem sugestões de melhoria. Mas também podias dizer que as pessoas não sabem, estavam todas à espera que eu te tratasse por você. Todas as pessoas eu trato por tu, não é só o Pedro. Lili, é assim, eu já não peço que coloque questões ao seu neto, eu já percebi que este é um daqueles espetáculos sem interação com a plateia, mas ao menos conte-nos alguma história da infância dele.
mesmo ele muito pequenino, aqui na Vila Bicuda, salvou-me a vida. Lembras dessa história, Pedro? Sim, sim. Nós tínhamos uma empregada que era médica pediatra russa, a Raya. Foi ela que teve sempre contigo uma quantidade de anos, porque nós temos um piscineiro aqui que é ucraniano e foi ele que nos indicou essa russa. Nessa altura os ucranianos e os russos eram muito amigos. Sabem que quando rebentou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Lili Canessas ficou devastada. Então ficámos todos, não é? A ver aquelas pessoas todas a sofrer. Não foi por isso. É que naquele momento ela percebeu que se precisasse outra vez que o seu piscineiro ucraniano lhe recomendasse... Só a palavra piscina. lhe recomendasse uma russa com excesso de habilitações para ir lá para casa passar a ferro, ele já não ia colaborar da mesma forma. Mas espera que a Lili, antes de se distrair com a criadagem, ia-nos contar uma coisa importante, falar-nos do dia em que o seu neto lhe salvou a vida. A Raya estava na cozinha, porque elas ganhavam muito mal como médica. Eu estava a brincar com o Pedro e estava para cima, para baixo, e o Pedro, muito bebê, tinha 1 ano, estava a tentar puxar-me o cabelo. E ria à gargalhada. Na última vez exagerei tanto que caí de cabeça, bati com a cabeça no chão e desmaiei. E o Pedro foi puxar pela farda da Raya assim, com um ar muito aflito. Portanto, o Pedro salvou-me a vida. Devo-te a vida, Pedro. Tu sabes o que é uma pessoa dever a vida a alguém? Eu devo-te a vida. Desculpem estragar uma história tão bonita entre avó e neto aqui com a realidade, mas tecnicamente quem salvou a Lili Canessas foi a Raya. Joana, Moral da história, ainda bem que pagam muito mal aos médicos na Rússia para poderem vir fazer sopa para Portugal e nos tempos livres salvarem a vida dos patrões. Olha, se essa empregada russa fosse muito nova, era a Raya miúda. E o que é que ela faz na casa dela? Faz a Lilida da casa. Já acabou? Já acabou. Ela está sem freio. Acabou. Ela está a compensar os dias em que não veio. Mas esta não foi a única russa a cruzar-se com a família Canessas, também há a Anastasia. Eu conheci várias namoradas do Pedro e acho muito bem que não se case com a primeira namorada. Claro. Sim, mas ele, de facto, hoje em dia tem uma que é a Anastasia, que é de ascendência russa, mas que é uma querida. Não sei se repararam na adversativa, mas ela é russa, mas é querida, por incrível que pareça. Além de ser linda, além de ser super querida, sempre bem disposta, sempre good vibe, boa onda, apesar dela às vezes ser discriminada por ser russa. Várias vezes me contou, diz lá o que é que a Anastasia às vezes te diz, pelo facto de ser russa, o que é que lhe acontece. Quer dizer, sempre há aquela pressão de ucranianos contra os russos, não sei o quê, não sei o que mais. Ela diz, de vez em quando, eu sinto que sou discriminada só por ser russa. Eu acho que não é só por ser russa, é porque ela é linda. De certeza que é por isso. Aliás, tem-se falado muito ultimamente da discriminação sofrida por gente que é linda. As mulheres lindas sofrem muito com o preconceito. Até têm incendiado caixotes do lixo no meio da rua, numa manifestação de desagrado levada a cabo por grupos de jovens loiras e lindas, cansadas de serem ostracizadas e perseguidas pela polícia, apenas e só por serem lindíssimas. Injusto. Ainda bem que a Lili vem pôr o dedo na ferida, até porque ela, como ficámos a saber ontem, sofre do mesmo. Aconteceu quando eu fui neste cruzeiro do Ritz-Carlton, em que eram americanos, daqueles de classe média alta. Quando chegavam ao pé de mim era para dizer, você é a mulher mais bonita do barco. Eu fiquei a pensar nisto ontem, sabem? Será que a Lili entrou por engano num cruzeiro gay, daqueles exclusivamente para homens? Não sei, ajudaria a explicar este fenómeno. O que é que tu achaste quando a avó fez os dois brancos, um preto e Lili Canessas, fez uma música no YouTube, que teve logo 3 milhões de visualizações? Desculpem interromper, mas eu tenho que validar esta informação. Avaliação Polígrafo SIC, verdadeiro, mas... Mas cá está, verdadeiro, porque de facto Lili Canessas estrelou no videoclipe de 2 brancos e um preto, mas esse vídeo tem agora 1.300.000 visualizações ao fim de 7 anos. Pois. Portanto, é improvável que tivesse na altura 3 milhões e as tenha perdido pelo caminho, só se foram pessoas que quiseram desver isto. Estou até mudando o óleo na garagem da vizinha. Mudas, se eu deixar, cuidado com o óleo para não me salpicar. Curto buzinar no calhambeque, pipi. Eu quero buzinar no calhambeque. Eu lembro-me disto. Também me lembro. Bom, voltemos à entrevista subordinada ao tema neto. Não achas esta avó espetacular? O que é que achaste quando viste a tua avó no Rock in Rio a cantar com 3 miúdos a participar numa música pimba ainda por cima? Não, eu achei incrível, não é? Foi super divertido, adorei a experiência toda. Depois o Rock in Rio, ver a avó no palco no Rock in Rio foi Uma excelente. vez pensaste que a tua avó estivesse no palco do Rock in Rio? A maior parte dos maiores cantores portugueses de todos os tempos nunca cantaram no Rock in Rio e eu de repente estava a cantar no Rock in Rio.
O que diz muito também sobre o Rock in Rio. Não só Lili Canessas pode dizer que pisou o palco, ao contrário de vários artistas nacionais, como pode gabar-se de nunca ter sido expulsa da zona VIP por ter tocado num croquete. E a Roberta Medina dizia, estão-se a borrifar se vem a Demi Lovato ou se vem o Bruno Mars. Só pergunta, mas a Canessas vai cantar no Rock in Rio? Pelos vistos, aqueles americanos bêbados do Cruzeiro também vieram ao Rock in Rio nesse ano. Eu também tenho que te agradecer, porque a primeira pessoa que me ensinou a usar o Instagram foi o Pedro. E hoje em dia tenho 135 mil seguidores e sou influencer, mas eu acho que já nasci influencer mesmo antes de haver os influencers. Eu já influenciava. Tenho 135 mil seguidores, devo-te a ti. Portanto, estás a ver a importância que tu tens e vais ter na minha vida. É tão ou mais importante do que lhe ter salvado a vida, não é? E desta vez foi mesmo ele. Agora fiquei um bocadinho triste, também vos confesso, porque eu achava que tinha sido importante na vida da minha avó, mas na verdade nem sequer a ensinei a jogar Farmville no Facebook. Que vergonha. Quantos seguidores tem a minha avó à minha conta? 0. Sou Nada, uma vergonha. pois. Chegou um momento em que temi, que eu temi que nunca chegasse, assim é que é, em que Lili pede a Pedro que nos conte finalmente uma história. Ele vai nos contar uma história, mas ela solicita um episódio muito específico. Ela não quer uma memória ao calhas. Conta lá como é que é na rua sair com a avó Lili para o Cascais Shopping. Quantas fotografias tiramos, quantos meninos, nomeadamente jovens, não é? É verdade. Por acaso a juventude adora a avó Lili. A juventude adora a avó Lili. É claro que os adolescentes se identificam muito com a avó Lili, porque são iguais, também acham que o mundo gira à volta deles. E agora uma coisa que tem de ser o Pedro a dizer, tem de ser mesmo ele, só que acaba por ser a avó que diz. Apesar, mas isso és tu que tens que dizer mesmo, apesar de ter tido uma vida muito boa, ter andado no melhor colégio, na melhor universidade, de só se dar com gente de um nível social alto, tens a noção do que é que se passa no mundo, tens a noção que há crianças que morrem de fome. Sim, claro, o Pedro tem noção que há crianças com fome e pior, crianças que quando querem matar essa fome não basta dizerem Raya, faça-me uma sandes. Eu sei que vindo da realidade que nós somos, claro que dá uma segurança e eu acho que o Julians nesse sentido e as escolas que eu tive sempre tiveram a certeza que nós tivéssemos a certeza do que estava a passar na realidade. É o St. Julian's, eu sei que vindo da realidade que nós somos, as escolas que eu tive sempre tiveram a certeza que nós tivéssemos a certeza do que estava a passar na realidade. Eu acredito que o St. Julian's seja um excelente colégio para aprender inglês. Já português é um pouco mais complicado. Bom, e agora a Lili tenta iniciar o neto nessa bela tradição familiar que é o quê? O name dropping. E lembras de quem foi uma pessoa muito famosa na SIC que até apresentou a vossa banda, os Graffiti? Sim, foi o Ricardo Araújo Pereira, porque ele tinha filhas lá no Julian's e ele quis fazer parte do evento que nós estávamos a fazer, que era o Tina Live Aid, que era para as bandas todas tocar. Ricardo Araújo Pereira fez questão de ir apresentar a banda Graffiti ao Tina Live Aid. Olha, com isso não me tive a esperança que fosse um concerto da Sónia Costa. Tina Live. Pois é. Ai. Só agora, há um ano, é que lançaste no teu canal do YouTube uma música ao qual chamaste Honest. Mas também gostava de dizer que ele nunca quis ser Pedro Canessas para que o apelido não o ajudasse. É só Pedro. Eu não creio que esse apelido fosse ajudá-lo muito na indústria musical. Estás a brincar? Então, mas iam logo perguntar, mas é da família da Lili Canessas, aquela cantora que encheu o Rock in Rio. Apesar de o Rock in Rio. Apesar de tudo, Pedro não quer ter uma carreira musical, isso será apenas um hobby, uma vez que estudou hotelaria. E quem o diz é a avó. O Pedro está lá só para anuir. Então achas que preferes ir pela indústria hoteleira? Então tu vês a tua vida, a música como hobby, a indústria hoteleira como trabalho. E estás cheio de sorte, mas vais fazer isso cá em Portugal porque te vão fazer um hotel. Porque te vão fazer um hotel? Mas quem? Esta gente não faz a coisa por menos. Está visto que o nome Canessas abre mais portas na hotelaria do que na música. Tens o know-how todo, porque estudaste numa das melhores escolas do mundo, por isso é uma grande responsabilidade. Eu estive no Graduation e ver que a tua responsabilidade é enorme, porque vais ter que ter o melhor hotel de Portugal. Tu vê lá, Pedro, o que é que tu fazes? Se não for melhor que o Ritz, nem vale a pena sair de casa. Por favor, não desiludas a avó Lili uma segunda vez. A primeira foi quando nasceste com aquele cabelo da paz, em vez de teres umas melenas loiras como o Príncipe de Gales. Que desfeita. Uma coisa muito gira que as pessoas não têm a menor ideia. Pedro fez um estágio no Hotel Ritz em Madrid, mas como empregado de mesa, mas o mais baixo possível. Conta lá porque ele ficou anórético. Mais reles que há. Mesmo, não era só pele e osso.
ficou anorético. É o que acontece quando algum membro da família Canessa experimenta Pois. pela primeira vez trabalhar. É o sofrimento. Como o organismo não está habituado, entra logo em cetose. Mas repararam ali na humildade do Pedro, não é? Tu também, se fores empregada, vai ser do mais baixo que há. Tu podias ter ido para um lugar superior e foi o Pedro próprio que quis ir para o mais baixo que havia e fazer o home service, que ias aos quartos. Sim, fazia um Alguma bocado vez tudo. conheceste alguma celebridade lá no Hotel Ritz? Por acaso, eu servi um copo de água ao Figo. Também servi pão à Angela Merkel. Ai, que cheiro! O que eles pediram e foi que calhou-te assim. Calhou-te a ti, é como quem diz. O Figo e a Angela Merkel pediram expressamente para serem servidos pelo neto da avó Lili. E agora, para terminar, o momento mais excitante da entrevista, quando Pedro partilha a experiência de ter estado num privado, em Ibiza, com 2 mulheres. Ah, a sério? Isso não é também o género de coisa que se conta a uma avó? Os programas à noite com a tua avó são sempre divertidos. São sempre divertidos. Uma das melhores recordações que tenho com a avó foi em Ibiza. Eu, a mãe e a avó, as 3 gerações, fomos para o Pachá, fomos para o clube, para um privado e foi uma das melhores memórias que eu tenho. Foi super divertido. E lembras-te o que é que se estava a gritar lá? Porque nós estávamos num privado estupendos, só os 3. Mas o que é que se ouvia do lado daqueles milhares de pessoas que lá estavam? Espera, deixa-me adivinhar. O que é que esses milhares de pessoas cá fora gritavam enquanto eles estavam no privado a fazer duga, 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 pororó, pororó, pororó? Hipótese A, gritavam por Lili Canessas. Hipótese B, gritavam por Lili Canessas. Hipótese C, todas as anteriores. De um lado tinha o DJ, toda a gente estava a dançar para o DJ, mas os portugueses todos do clube viram a Bolili e parecia que a Bolili que era o DJ. Foi incrível. O que é que eles diziam? Ó Lili, anda para aqui, ó Lili, anda para aqui. Ó Lili, parecia a outra, ó Lili, apita aqui. Sabem como é o povo, sempre sedento de tocar numa estrela. Bom, eu não sei se a Lili vai achar muita graça a este episódio, digo já. Então eu deixo-lhe um conselho. Ria, porque rir é a distância mais curta entre 2 pessoas. Dê uma gargalhada. Ria de si próprio. Ha, 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 ha. O que é que foi isso, Joana? É a gargalhada à Lili Canessas. Ria, porque rir é a distância mais curta entre 2 pessoas. Dê uma gargalhada. Ria de si próprio. É a gargalhada à Lili Canessas. É giro porque o Pedro termina como começou, só a dizer, pois. Ele não falou nada. Nada, para ele isto foi um descanso. Com Daci FNAC, uma marca extremamente agradável para realizar os desejos da Black Friday.